Olá, nós do Grupo 2, Beatriz de Paula, Gabriela Sheila, Marcela Lima e Nayara Vergueiro, vamos falar um pouco sobre o movimento ambientalista. Neste trabalho, nós vamos abordar tópicos como o movimento e suas origens, o movimento no Brasil, a Agenda 21, o Protocolo de Quioto, ONGs ambientalistas e o Projeto Refloresta. Falando um pouquinho sobre o movimento, o ambientalismo é um movimento ecológico, político e social que busca cuidar do meio ambiente. Seu foco é reparar os danos causados pelo homem na natureza e desenvolver métodos de progresso material que não danifiquem o meio ambiente. A sustentabilidade e a economia verde são os principais pilares do movimento ambientalista. Cuidar da terra é o primeiro princípio da permacultura, e podemos observar esse cuidado em antigas tradições aborígenes em todas as partes do mundo. Ninguém em sã consciência destrói o próprio local em que vive ou coloca fogo em sua própria casa. Porém, se observarmos, não é o que está acontecendo mundialmente nesse momento. A consciência ecológica foi por um tempo esquecida e agora há uma grande destruição dos recursos naturais, da vida selvagem e de seus habitats. Diversas organizações e centros de pesquisa internacionais já reconhecem os impactos negativos que o modelo de sociedade atual acarreta no meio ambiente e fazem um alerta à necessidade urgente de medidas para a reversão dos impactos para evitar consequências catastróficas a nível global. A boa notícia é que nos últimos anos o movimento ambientalista começou a crescer e cada vez mais vem ganhando espaço, fazendo com que muitas pessoas comecem a tomar consciência da importância de ser um ativista ambiental. Agora falando um pouco sobre as origens do movimento, o movimento ambientalista tem suas premissas no período da Revolução Industrial. Neste momento, reações difusas à poluição causada pelo homem foram surgindo. Contudo, foi apenas após a detonação das bombas em Hiroshima e Nagasaki em 1945 que o movimento começou a se organizar da forma que conhecemos hoje. Após ver o nível de destruição que o ser humano alcançara, os grupos ambientalistas se articularam internacionalmente para tentar conter uma possível destruição do planeta. Em 1948, foi fundada na França a UICN, na época conhecida como União Internacional de Proteção da Natureza. Esta foi a primeira organização do movimento ambientalista. Após sua fundação, várias outras instituições começaram a surgir, se organizando pelo mundo. Em 1961, foi fundada a WWF, antes conhecida como Fundo Mundial para a Natureza, e em 1971 foi fundado o Greenpeace. Antes de começarmos a falar sobre os movimentos ambientais no Brasil, é importante que possamos contextualizar um pouco do que vem acontecendo. Por isso, colocamos alguns gráficos para melhor entender a situação. O Brasil registrou em 2020 a maior emissão de gás CO2 desde 2006. Por isso, no gráfico, nós vemos um grande aumento. E, além disso, a Amazônia registrou em 2021 o maior desmatamento em 15 anos. No gráfico, nós vemos que a linha diminui, aumenta, volta a diminuir e depois volta a aumentar nos dias atuais. Além disso, nós temos os desmatamentos por bioma em quilômetros quadrados e o aumento desse desmatamento em 2021. E com o gráfico, nós podemos analisar que a região dos Pampas foi a que mais teve aumento de desmatamento nos últimos tempos. O movimento no Brasil. A exploração de recursos naturais está muito ligada à história do país, a começar pela sua colonização, com a extração do pau-brasil. Durante muito tempo, a preservação da natureza e do meio ambiente não esteve em pauta. À medida que a população aumentava, a extração de madeira, de carvão e de outros bens naturais também crescia. Vieram à tona também temas como o efeito estufa e consequências da ação humana exploratória no meio ambiente. Isso tudo levou diversos agentes a se envolverem em prol de ações e iniciativas de preservação, e principalmente nas últimas décadas. O tema está em voga e diversas conquistas ambientais podem ser observadas. Avanços na legislação que foram importantes conquistas ambientais. Durante bom período de tempo, o Brasil foi conhecido por ter uma legislação ambiental completa e referência mundial. Suas leis tinham como objetivo a proteção ambiental, a criação de normas que minimizassem o impacto causado pela exploração dos recursos naturais e a adoção de medidas que visassem prevenir ou penalizar práticas que causassem danos ao meio ambiente. Entre elas, podem 3 consideradas marcos. Primeira, a Lei dos Crimes Ambientais.
Lei 9.605, de 1998, que define as diretrizes que estabelecem os diferentes crimes ambientais, sua gravidade e suas punições às quais estão sujeitos, conferindo à sociedade, aos órgãos ambientais e ao Ministério Público os meios para penalizar os infratores, sejam elas físicos ou jurídicos. Segunda, Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, Lei 2.305, de 2010, que estabelece que todo resíduo produzido pelo governo, pela sociedade ou por empresas deverá ser processado de maneira correta antes de ser encaminhado para o descarte, definindo as penas que poderão ser aplicadas ao infrator. Terceira, Plano de Emergência Individual, PEI, que prevê ações que deverão ser tomadas caso aconteçam incidentes marítimos envolvendo vazamento de óleo, abrangendo desde portos até marinas e clubes náuticos. Essa resolução exige que o plano de atenção contemple acidentes envolvendo manobras de atracação, desatracação ou docagem, realizados pelos navios nos portos, demandando que cada estabelecimento conte com o equipamento necessário e pessoal treinado para lidar com essas ocorrências. Falando sobre a influência da Rio 92, ela foi um símbolo das conquistas ambientais. Marcou a assinatura da Convenção das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, um tratado internacional por meio do qual os países signatários se comprometeram a tomar providências para diminuir a emissão de gases de efeito estufa. O intuito foi minimizar o máximo possível o impacto na atmosfera. Inclusive, o Brasil assinou o termo, apresentando como propósito corte em 37% da emissão de carbono até 2025 e em 43% até 2030, a partir do reflorestamento de 12 milhões de hectares de floresta, do aumento do investimento e fontes de bioenergia até 2030. 3 de junho de 1992, aqui no Rio Centro, tem início a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 900 representantes de governo e chefes de Estado vão tomar as decisões das quais depende o nosso futuro, o futuro do planeta Terra. Chefes de Estado, representantes de governo, cientistas, pesquisadores, representantes da sociedade civil e das organizações não governamentais de todo o mundo se reuniram no Rio de Janeiro para tomar decisões, assinar tratados e propor alternativas para o futuro do planeta. Os ilustres delegados têm dito que este é um momento histórico. No entanto, só será assim se nossos esforços em favor do planeta continuarem. Se a verdadeira conferência, a culminação de longas deliberações, também marcar um novo começo. E com isso, quero dizer, um novo ponto de partida do sistema das Nações Unidas, das ações dos Estados e da mobilização de todos os povos do mundo. And for the mobilization of all peoples of the world. A Conferência das Nações Unidas recebeu 3.000 delegados oficiais, 400 representantes de organizações intergovernamentais e mais de 100 chefes de Estado. Fato inédito em toda a história da ONU. No Rio Centro, eles negociaram convenções e medidas que poderão ter força de lei. Com muita força de pressão, os 35.000 representantes das organizações não governamentais presentes no Fórum Global firmaram mais de 30 tratados alternativos. Foi também a primeira vez que as organizações não governamentais foram chamadas a se articularem globalmente, o que resultou numa agenda própria de discussões e no encontro de lideranças mundiais com pesquisadores na busca de alternativas reais para a preservação e conservação do meio ambiente, na melhoria de condições de vida dos países pobres e, principalmente, da discussão de um novo modelo global de desenvolvimento. As organizações não governamentais fizeram pressão todo o tempo. Livres das injunções diplomáticas, deram o tom mais avançado das discussões, que aconteceram no Fórum Global e também em conferências paralelas. Os Estados Unidos querem ter o acesso de graça garantido aos recursos genéticos que existem nas matas brasileiras e africanas e asiáticas, não querem pagar nada por isso, querem gastar o mínimo em preservar esses ecossistemas preciosos
mas querem poder levar os recursos, patentear os resultados de seu trabalho e só vender de volta muito caro, isso só mesmo assim quando lhes interessa repassar algum produto, alguma tecnologia nesse sentido. A conferência não é o bastante para o desenvolvimento sustentável e não é o bastante para o meio ambiente. Então protestamos porque os tratados não são suficientes. Na Rio 92, ficou claro que o mundo hoje se divide no eixo norte e sul, ricos e pobres. E foi no Fórum Global que a voz dos países do sul, os países pobres, se fez ouvir mais alto. Já a Agenda 21 foi um documento assinado em 14 de junho de 1992, no Rio de Janeiro, por 179 países, resultado da Rio 92, citada anteriormente. Ela pode ser definida como um instrumento de planejamento participativo, visando o desenvolvimento sustentável. A Agenda 21 procura as reais causas dos problemas ambientais e propõe um plano com metas de curto, médio e longo prazo, visando agir na causa para solucionar de forma definitiva, buscando o desenvolvimento sustentável. Para que a Agenda 21 se torne uma realidade, é imprescindível que haja participação e envolvimento de toda a comunidade, através do diagnóstico participativo da realidade local, da elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Sustentável, através de constante monitoramento e avaliação. A partir de 1997, com base na Agenda 21 Global, começa a construção da Agenda 21 brasileira. Adotou-se uma metodologia multissensorial, enfocando a interdependência das dimensões ambiental, econômica, social e institucional, tendo em vista que as ações propostas pela Agenda 21 não podem ser tratadas apenas como programa de governo, mas sim como um produto de consenso entre os diversos setores da sociedade brasileira. E a base para a discussão e elaboração da Agenda 21 brasileira parte de 6 eixos temáticos, sendo eles a gestão dos recursos naturais, a agricultura sustentável, cidades sustentáveis, infraestrutura e integração regional, redução das desigualdades sociais e a ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável. Outro marco importante para o movimento ambientalista foi o Protocolo de Quioto, um acordo mundial resultante da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Ele foi elaborado e assinado no ano de 1997 no Japão, na cidade de Kyoto, que deu o seu nome. A elaboração desse acordo aconteceu por meio da Conferência das Partes 3, órgão supremo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. O objetivo da Conferência das Partes era reunir os países a fim de promover uma revisão dos compromissos estabelecidos na Convenção. A partir dela foi criado o Protocolo de Quioto, um dos principais acordos mundiais relacionados à diminuição da emissão de gases da atmosfera. Participaram cerca de 141 representantes de diversos países. O acordo passou a vigorar em 2005, mas não contou com a ratificação de todos os países industrializados, como foi o caso dos Estados Unidos. Embora não obrigado a seguir as metas, o Brasil aderiu ao Protocolo de Quioto. As medidas foram prorrogadas em 2012 e, posteriormente, o documento foi substituído pelo Acordo de Paris. E a seguir uma reportagem de 2017, quando o Protocolo de Quioto completou 20 anos. Olha, há 20 anos o mundo deu o primeiro passo para reduzir a emissão dos gases que agravam o efeito estufa. Foi elaborado no Japão o Protocolo de Quioto, um acordo internacional que estabelecia metas para serem cumpridas principalmente pelos países ricos. O planeta grita por socorro. Furacões, ciclones, tsunamis, ondas de calor, tempestades devastadoras, enchentes, famílias desabrigadas, doenças, mortes. As mudanças climáticas têm um impacto enorme em todos os países, uma questão inadiável. E foi há quase 30 anos que, pela primeira vez, governantes e cientistas se reuniram em Toronto, no Canadá, para discutir o problema, capaz de colocar em risco a própria sobrevivência da humanidade. Foi na esteira dessa conferência pioneira que nasceu o Protocolo de Quioto, em 1997. O aquecimento global e o efeito estufa são, em grande parte, provocados por ações humanas.
Era, como ainda é, preciso mudar os hábitos, diminuir o uso indiscriminado de combustíveis fósseis, um dos maiores responsáveis pela liberação de gases poluentes para a atmosfera. O tratado discutido no Japão tinha justamente esse objetivo: diminuir a emissão de gases que agravam o efeito estufa e aliviar o impacto provocado pelo aquecimento global. As metas não eram as mesmas para todos os países. A responsabilidade maior ficou por conta das nações mais ricas. Elas deveriam se comprometer a diminuir em 5,2% as emissões de gases em relação aos níveis de 1990. Isso no período entre 2008 e 2012. Os países em desenvolvimento, como Brasil, México e Argentina, não tinham metas obrigatórias, mas deveriam contribuir com ações sustentáveis. O protocolo propunha mecanismos para ajudar os países industrializados a atingirem suas metas. Um deles previa parcerias entre as nações para a criação e desenvolvimento de projetos. Outro dava aos maiores poluentes a chance de comprar os chamados créditos de carbono dos países que poluem menos. O documento deveria ser ratificado por 55 países que juntos eram responsáveis pela emissão de 55% dos gases poluentes. Mas o protocolo só entrou em vigor em fevereiro de 2005, depois de ratificado pela Rússia. Os Estados Unidos, um dos maiores poluidores do mundo, não quiseram ratificar o protocolo. O argumento é de que poderia prejudicar a economia americana. Em dezembro de 2012, uma conferência da ONU sobre o clima em Doha, no Catar, decidiu estender o protocolo de Quioto até 2020. Essas 6 ONGs ambientais que vamos apresentar exercem um papel fundamental para suprir as necessidades da nossa biodiversidade nesse cenário de crise que vivenciamos, mantendo sua estrutura gigantesca. O Greenpeace, por exemplo, arrecada quase R$1 bilhão por ano, e outras ONGs ambientais arrecadam valores semelhantes. Todas as organizações têm seu grau de importância e o conjunto da contribuição de cada uma delas gera impactos socioambientais para o todo. E com exemplos de ONGs podemos citar o Greenpeace, que é uma organização não governamental ambiental fundada em 1971, com sede em Amsterdã, nos Países Baixos, e com escritórios espalhados em mais de 55 países. Trouxemos também a World Wide Fund for Nature, que é o Fundo Mundial para a Natureza, que é uma organização não governamental internacional fundada em 1961, que trabalha na área de preservação da natureza e na redução do impacto humano no meio ambiente. SOS Amazônia. A SOS Amazônia é uma ONG fundada em 1988 na cidade de Rio Branco, compreendendo professores, estudantes universitários e representantes do movimento social com a missão de promover a conservação da biodiversidade e no crescimento da consciência ambiental na Amazônia. Instituto Terra. O Instituto Terra foi fundado em abril de 1998 em Amorés, Minas Gerais, por Lélia de Luiz Vanik Salgado e Sebastião Salgado, com o objetivo de desenvolver ações de recuperação e educação ambiental e promover o desenvolvimento sustentável no Vale do Rio Doce. ISA. O Instituto Socioambiental é uma organização não governamental brasileira fundada em 22 de abril de 1994, com o objetivo de defender bens e direitos sociais, coletivos e difusos relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos dos povos indígenas do Brasil. IPE. O Instituto de Pesquisas Ecológicas é uma organização não governamental brasileira, fundada oficialmente em 1992, pelo biólogo Cláudio Pádua e pela educadora ambiental Suzana Pádua, e alguns pesquisadores, envolvidos nos estudos para a preservação do primata mico-leão preto, um dos mais raros e ameaçados do mundo. Com a intenção de ressaltar a importância da recuperação das florestas, o Instituto Terra, criado em 1998, lançou a campanha Refloresta, criada pela agência Amplify. As ações pautaram a criação da nova música do Gilberto Gil, Refloresta, que vem somar a famosa e aclamada trilogia Refazenda, Refavela e Realce. Com a ascensão das redes sociais, a música Refloresta lançou uma campanha, onde cada áudio utilizado plantaria uma árvore. Oi, eu sou Gilberto Gil. Cheguei no TikTok para falar sobre Refloresta. O desmatamento no mundo inteiro
é muito alarmante e impedi-lo já não é mais suficiente. Precisamos reflorestar nosso mundo. Por isso, a cada vídeo produzido com a música Refloresta, o TikTok e o Instituto Terra irão plantar uma árvore. Participe! Ok? Manter em pé o que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. Manter em pé o que resta não basta, que a motosserra voraz faz a festa. O jeito é compreender que já basta e replantar a floresta. Milhões de espécies, plantas e animais, zumbidos, berros, latidos, tudo mais. Uivos, murmúrios, lamentos ancestrais. Por que não deixamos nosso mundo em paz? Além do morro, o deserto se alastra por toda a terra, da serra aos confins. Um toco, um oco, um casco de canastra, onde enterramos saguins. Manter em pé o que resta não basta, já quase todo ouro verde se foi. Agora é hora de ser refloresta, que o coração não destrói. Milhões de espécies, plantas e animais, zumbidos, berros, latidos, tudo mais. Uivos, murmúrios, lamentos ancestrais. Por que não deixamos nosso mundo em paz? Manter em pé o que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. Manter em pé o que resta não basta, já quase todo ouro verde se foi. Agora é hora de ser refloresta, que o coração não destrói. Que o coração não destrói. Respeitar a floresta. Respeitar a floresta. Replantar a floresta. Que o coração não destrói. Respeitar a floresta. Replantar a floresta. Que o coração não destrói. Que o coração não destrói. E para finalizar o trabalho, a reflexão que fica é: precisamos permanecer fiscalizando e cobrando o poder público para cumprir suas obrigações como representantes da população. Mas enquanto não chegamos a um cenário ideal, não podemos cruzar os braços. Juntos podemos intensificar a conservação e o respeito ao meio ambiente. Obrigado por assistir.